Lucas capítulo 14, versículo 25, que diz assim a santa e poderosa palavra de Deus, do 25 em diante. Diz assim: ora, ia com ele uma grande multidão, e voltando-se, disse-lhe: se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que a acabar? Para que não aconteça que, depois de haver posto os alicerces, e não a podendo acabar, todos os que a virem comecem a escarnecer dele, dizendo: este homem começou a edificar e não pôde acabar. Ou, qual é o rei que, indo à guerra a pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselho sobre si, com 10.000 pode sair ao encontro do que vem contra ele com 20.000? De outra maneira, estando o outro ainda longe, manda embaixadores e pede condições de paz. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Amém? Amém. Você pode sentar. Discípulos de Cristo. Será que, de fato, nós entendemos o que é ser um discípulo de Cristo? Bem, amados irmãos, eu creio que não é surpresa para nenhum de nós aqui. Eu louvo a Deus por essa igreja, eu louvo a Deus pelo pastor Sandro, que sempre quando ele faz contato comigo, ele quebra minhas pernas, meus braços. Só Jesus acaba comigo. Só Jesus. Mas eu louvo muito a Deus pela vida dele. Então eu sei que ele é instrumento de Deus aqui para vocês e não falta instrução para vocês aqui. Como ele tem sido um instrumento de edificação na minha vida, de conserto, de ajustes. É impressionante, irmão. Sempre quando ele manda alguma coisa para mim, Deus está querendo puxar minha orelha em alguma coisa. É impressionante mesmo. Vou apanhar sozinho, né? É impressionante mesmo. E a primeira eu já ouvi, tá? Já ouvi a primeira. E assim, então o que eu vou dizer aqui não é surpresa para os irmãos. Não é porque não tem aqui. Mas muitas das vezes, o que acontece conosco é que a gente nutre, é como se a gente cultivasse um entendimento equivocado, sabe? O que aconteceu aqui, o que estava acontecendo aqui, né, do porquê Jesus dizia que se aquelas pessoas não observassem, né, não renunciassem às coisas, não poderiam ser seus discípulos, é porque elas o estavam seguindo. Elas o estavam seguindo. Imagina uma multidão seguindo a Jesus. A impressão que se tem é que todo mundo que está ali está com um só coração, está com um só desejo. Mas infelizmente, Jesus, conhecendo o coração daquelas pessoas, ele sabia que não era daquela forma. E uma coisa muito importante que nós devemos compreender é que uma vez que nós recebemos a Cristo como nosso único e suficiente Salvador, nós nos tornamos seus discípulos. Não há um divórcio entre ser discípulo e ser cristão. É a mesma coisa. Não há um divórcio, sabe? Então, é muito importante que nós venhamos a compreender que cada um aqui que um dia compreendeu a mensagem da cruz, a mensagem do Evangelho, é um discípulo de Cristo. E como um discípulo de Cristo, precisa compreender o custo do discipulado. Precisa entender. Em primeiro lugar, como nós falamos aqui, a multidão.
Versículo 25. Ora, ia com ele uma grande multidão. E voltando, disse-lhe: se alguém vier a mim e não aborrecer seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, irmãos, e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Como eu falei, apesar da multidão ali seguindo a Jesus, o coração da maioria não pertencia a ele. Algo muito importante para nós compreendermos hoje é que, é claro que eu não vou generalizar, nem sempre os locais que às vezes a gente vê pelo YouTube, pela televisão, onde tem um monte de gente cantando, reunida para adorar a Deus, nem sempre aquele local é um local aprovado por Deus. Nem sempre, irmãos. Algo que eu costumo dizer também é que a voz do povo não é a voz de Deus. Algo que eu, de vez em quando, assim, graças a Deus não é tanto não, mas de vez em quando eu preciso falar com minha filha, eu falo: você não é todo mundo. Eu fico imaginando as pessoas que estavam ali seguindo a Jesus com seus entendimentos completamente distorcidos. Embora estivessem andando atrás dele, estavam com intenções completamente diferentes daquilo que era o propósito da vinda dele. E de todo o meu coração, o que eu espero é que nenhum de nós aqui estejamos dessa forma. E se estivermos, que o Espírito Santo venha consertar a nossa trajetória. Amém. Porque muitos deles ali, eles estavam esperando como espectadores. Não, vou seguir a Jesus porque eu quero ver um milagre. Muitos deles ali estavam seguindo a Jesus porque queriam enxergar, queriam ver em primeira mão o Jesus fazendo milagres. E era só isso. Outros o estavam seguindo porque enxergavam nele: nossa, esse aí vai libertar a gente do domínio do Império Romano. Ou várias outras intenções que não era a principal, a salvação de suas almas. E hoje também não é diferente. É bem verdade que muitas das vezes, talvez até tenha acontecido com você, eu não sei, você tenha vindo a Jesus por conta, não da cruz, mas por conta de uma outra coisa. Mas ao longo da caminhada você começou a ouvir a palavra verdadeira e compreender que existia uma cruz para que você pudesse carregar, para que eu pudesse carregar, que a vida com Cristo não é um mar de rosas, é uma vida de batalha, é uma vida de lutas. Quando eu recebo a Jesus como meu único e suficiente Salvador, depois de estar vivendo uma vida de cativeiro, sob o domínio das trevas. Ai, Jesus, obrigado, Jesus é maravilhoso. Agora é que começa a batalha. Não, você não vai botar pijaminha e deitar na beira da praia e escutar o barulhinho das ondas, das gaivotas voando e vir alguém servir uma aguinha de coco geladinha para você. Não, agora é que a batalha começa. É agora. Sabe por quê? Porque mesmo que você... Tem gente que não se envolve... Tem irmãos que têm medo de se envolver nos trabalhos, nos serviços da igreja, com medo de retaliação do inferno. Se você é um tipo desse de pessoas, eu quero te dar uma triste notícia. O simples fato de você ter sido arrancado com a mão forte do império das trevas e ser transportado para o reino da luz já faz de você um alvo em potencial da retaliação do inferno. Mas não há o que temer, porque maior é o Senhor que está conosco. Amém? Então, eu não vou participar do evangelismo porque eu sei que tem retaliação. Para com isso.
Quem nos capacita é o Senhor, maior é o Senhor. Eu não vou, me envolver muito no ministério de oração, que eu sei que é algo, pesado. Para. Se lança, diante do Senhor, com temor e tremor, aprende e segue, e gasta a sua vida para Deus, para a honra e para a glória do nome dEle. Amém? E essas pessoas, a multidão estava completamente equivocada. E em primeiro lugar, que nós não sejamos como a multidão. E a prova de que eles estavam equivocados é que Jesus, tendo a multidão seguindo, imediatamente se vira e começa a dizer isso que nós lemos. A falar tudo isso aqui, olha, se vocês não aborrecerem pai, mãe, mulher, filhos, irmãos, irmãs, e a própria vida, e qualquer coisa, vocês não podem ser meus discípulos. Imagina, o pessoal todo, oh, que maravilha, né? Será que ele vai multiplicar pão de novo? Opa, vamos comer, né? Mas não, Jesus se vira para eles imediatamente e fala isso aqui para eles, chamando a atenção deles para que a motivação, para que o curso da mente deles e do coração pudesse ser consertado. E quanto a nós, irmãos, será que a gente compreendeu verdadeiramente que seguir a Cristo não é um mar de rosas? Que seguir a Cristo requer, muitas das vezes, renúncias, muitas das vezes dolorosas? Será que nós compreendemos isso? Uma coisa muito importante que é interessante dizer, que o termo que Jesus utiliza aqui, se não aborrecermos a pai, mãe, filhos, irmãos, não significa chatear. O termo que ele utiliza aqui para aborrecer, já traduzido, se nós não amarmos mais ao Senhor e menos a essas pessoas, nós não somos dignos dele. Olha que coisa forte. Ou seja, o meu amor pelo Senhor deve exceder ao meu amor pelo meu bebezinho que está ali, quase do meu tamanho. É meu bebê. Aquela moça ali linda lá, com óculos, cabelo curtinho, sorrindo para mim. Oh, glória! Está sorrindo para mim ou rindo de mim? O meu amor tem que ser maior por Cristo do que por elas. Já pararam para pensar, para prestar atenção nisso? Para meditar sobre isso? Agora não que ela cresceu, né? Está quase maior do que eu, mas antigamente, eu já falei isso lá em São Gonçalo, quando a gente se reunia para orar, e muitas das vezes eu contava várias histórias para minha filha dormir, e eu dizia para ela, olha, se algum dia for necessário eu escolher entre você, a quem eu tanto amo, e a Cristo, esteja certo de que eu vou escolher a Cristo. Pergunta para ela se eu não dizia isso para ela várias vezes. E eu falava para ela, e a mesma coisa para você. Você é pequenininha ainda, para minha esposa também. Vocês é pequenininha, mas é importante que você compreenda isso. Por que eu estou dizendo isso para você, filha? Porque papai, por mais que te ame, papai não pode salvar você e levar para o céu. Cristo pode salvar a mim e a você e nos levar para o céu. Então o nosso amor maior tem que ser por Ele. O resto a gente pode renunciar. Isso não significa que aborrecer a pai, a mãe, a esposa, a esposo, a filhos é abandonar. Não, de forma alguma. Não significa isso. Mas significa que eu devo amar mais ao Senhor. E se houver uma necessidade de escolha, a minha escolha deve ser Cristo. E eu ia além disso que eu falava.
E eu dizia, se em algum momento, se em alguma circunstância acontecer de pegarem o papai e ameaçarem o papai na frente de vocês e disserem, abandonem a Cristo, não façam isso. Porque a nossa vida já está escondida em Deus. O que está acontecendo aqui é apenas um momento transitório, passageiro. Nós somos peregrinos aqui nessa terra. E eu até brincava com ele, se der para meter o pé, me deixa lá. Me deixa lá e, se der, façam isso. Porque eu não vou poder fazer nada. Eu sempre falei isso para elas, eu não vou poder fazer nada. Tá? Então, tenham em mente, Cristo. Amém. Cristo. Sempre Cristo. Segundo lugar, carregar a cruz. A multidão não tinha a consciência de que, em primeiro lugar, deveria vir Cristo, do que qualquer coisa, do que qualquer pessoa. Existem, antes de falar do segundo ponto, de carregar a cruz, existem cônjuges que idolatram o outro. Existem pais que idolatram os filhos. Existem filhos que idolatram o pai e colocam o pai. E tantas outras situações. Mas se nós agimos assim, o céu não é o nosso lugar. Não é. Por isso eu preciso amar mais a Cristo. Por isso eu preciso renunciar a mim mesmo. Por isso eu preciso carregar a minha cruz todo dia. Então, quando vocês ouvirem falar discípulos de Cristo, lembrem-se, renúncia, cruz. Porque fica menos difícil, não é mais fácil, menos difícil você entender que você precisa colocar em prática a renúncia de si mesmo, das suas próprias vontades, e passar a viver segundo a vontade dele, de Cristo. Voltando aqui, em segundo lugar, carregar a cruz, versículo 27. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Olha o que Jesus está dizendo. Irmão, não adianta a multidão, não adianta. Não adianta aquela galera lá, Jesus, não adianta. Se não estiver carregando a cruz, se não estiver renunciando a si mesmo, não adianta. Jesus está dizendo, não pode ser seu discípulo. Eu não estou dizendo que isso, tá? Esses dias eu levei meu bebê no lugar desses, né? Eu já passei desse período, mas ela queria ir, eu levei. Fiquei lá atrás, lá, não curto mais não. Mas ela estava lá, tá. Foi legal para ela e foi legal para mim também, né? Ela se divertindo, ela vendo aquelas coisas todas lá, pô, eu amei. Pode me chamar de novo, tá, meu amor? Mesmo que o papai fique lá atrás. Então, é muito importante, amados irmãos, a gente compreender que nós precisamos carregar a nossa cruz. Qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. O sentido aqui é seguir o exemplo de Cristo. Lembra de Paulo? Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. É exatamente isso. É fazer a vontade de Deus, é viver em prol do reino de Deus. Tudo bem, a gente trabalha, a gente tem família, a gente precisa se alimentar, a gente precisa do dinheiro, tudo isso sim, mas com a consciência de que nós estamos aqui apenas como peregrinos, e não como alguém que pertence a esse lugar, e não como alguém que está com raízes aqui nesse lugar, não. A gente precisa entender que estamos aqui como peregrinos nessa terra, como forasteiros, como estranhos a esse lugar. Somos discípulos do Senhor. Somos embaixadores de Cristo. Amém. Estamos representando uma outra pátria, uma outra nação. Amém.
Somos discípulos do Senhor e precisamos entender isso. E precisamos, mais do que entender, vivenciar isso diariamente. Eu sei que não é fácil. Na verdade, não é questão de não ser fácil, é impossível. Ué, mas se é impossível, por que você está falando para a gente viver? Porque a gente tem o Espírito Santo que torna possível. É Ele que torna possível. Porque se não for por Ele é impossível a gente ser um verdadeiro discípulo de Cristo. Então a gente tem que se submeter ao Senhor, consagrar a nossa vida a Deus, viver em prol da causa do reino. Amados, o custo do discipulado é a nossa rendição completa à vontade do Espírito Santo de Deus. E essa consagração, essa rendição, precisa ser maior e mais íntima do que todas as nossas afeições familiares, do que todas as nossas vontades pessoais, de carreira, por exemplo, e do que qualquer estima por dinheiro, poder e bens. Carregar a cruz é estar disposto a perder tudo aqui por amor ao Senhor, para ganhar um lugar ao lado dele lá na glória. Amém. Por isso a gente precisa carregar a nossa cruz. Tem um trecho de uma música que eu gosto demais. Minha filha que me apresentou, né? Para variar. O trecho dessa música diz assim: o menos é mais. Essa tem que ser a consciência do discípulo. O líder é servo. O pobre é rico. O louco é sábio. O último é o primeiro. O fraco é forte. O grande é pequeno. Quem perde é quem ganha. Quem chora é quem ri. Quem morre vive para ele. Amém. Nós precisamos ter a consciência de que devemos carregar a nossa cruz. E há um custo. Foi pela graça, mas não é de graça. O reino dos céus é alcançado por esforço. Amados irmãos, embora a salvação não é um mérito nosso, é mérito de outra pessoa, e essa outra pessoa se chama Jesus Cristo. Nós devemos fazer a nossa parte, devemos nos santificar, devemos andar segundo a vontade dele, precisamos ser seus discípulos, precisamos carregar a nossa cruz, não dando ouvidos àquilo que a maioria quer, aquilo que a maioria fala, aquilo que a maioria está vivendo, porque normalmente o que a maioria quer vai contra a vontade de Deus. Nós precisamos olhar para a palavra, nós precisamos olhar as Escrituras, olhar os ensinos de Cristo, olhar a doutrina dos apóstolos e seguir ali, imitando, vivenciando, rogando o auxílio do Espírito Santo para que nós venhamos a nos adequar ao que está registrado, ao que está escrito, ao que está sendo requerido de nós. Em terceiro lugar, todo discípulo, ele sabe que precisa avaliar o custo. Você vai fazer uma viagem, você tem que calcular quanto você vai gastar. Você vai construir alguma coisa, vai reformar, vai construir, você tem que calcular. Você vai pegar seu carro para andar uma distância, você tem que calcular quanto de combustível você vai gastar. Você vai servir a Cristo. Tudo é festa. Não. Há um preço a ser pago. Ainda existe uma cruz a ser carregada. Há uma porta estreita por onde nós precisamos entrar. E um caminho apertado que nós deveremos percorrer por toda a trajetória até a glória. Não é de qualquer maneira, não é de qualquer jeito, não é do meu jeito, não é adequado à minha maneira, como hoje tem sido feito em muitos lugares. Eu adapto para atrair, para chamar, para encher.
Eu adapto para ter a multidão. Para que a multidão aceite. Mas eu não digo que precisa carregar a cruz, porque carregar a cruz não dá ibope. Dizer que você e eu precisamos carregar a cruz até o fim não dá ibope. Mas é importante porque é bíblico e é verdadeiro. E Jesus disse que todo o seu verdadeiro discípulo vai precisar fazer isso até o fim. Só que nós não estaremos sozinhos fazendo isso. Nós temos o auxílio, nós temos a ajuda, nós temos o encorajamento do Espírito Santo de Deus. É fácil? Não, não é fácil. Não é fácil. Esse é o custo. Poderá, lembre-se que eu não estou dizendo que vai haver, mas poderá haver necessidade de abrir mão de casa, como em muitos países isso já acontece, com aqueles que não negam o nome do Senhor, com aqueles que, por exemplo, se convertem em algum país cuja religião, outra religião, seja predominante. A família abandona, a família denuncia, a sociedade ao seu redor espanca e até mesmo mata. Outros são presos por amor ao Senhor. Por amor ao Senhor. Porque viram que vale a pena o custo. Vale a pena. Não para cá. Porque quem é que gosta de sofrer? Levanta a mão. Eu não gosto. Eu não quero sofrer. Mas por amor ao Senhor, eu peço, Senhor, se for necessário sofrer dessa maneira, me ajuda. Eu sei que eu não posso por mim mesmo. Eu sei que eu sou o primeiro a dizer, opa, não quero não. Por mim mesmo? Deixar de ser hipócrita, né, irmãos? Quem gosta de sentir dor? Quem gosta de perder alguma coisa que conquistou ao longo da vida? Mas por amor ao Senhor vale a pena. Amém. Por amor ao Senhor vale a pena renunciar a uma carreira promissória nessa terra, porque ela um dia vai acabar. Esse é o custo. Por amor ao Senhor vale a pena abrir mão daquele lindo ou daquela linda que te atrai ou te atraía e você, não, eu sei que não vai ser bênção para mim, então eu vou abrir mão. Por amor ao Senhor vale a pena. Por amor ao Senhor vale a pena pagar o preço em diversas áreas da nossa vida. Irmãos, são pequenas coisas muitas vezes, onde nós estamos sendo testados, provados, e muitas vezes alguns de nós é reprovado. Muitas vezes. Às vezes a gente acha que são coisas grandiosas. Eu vou falar lá de São Gonçalo, que é a realidade que eu vivo. Dentro dessa questão das pequenas coisas, eu falava para os irmãos sobre a questão do congregar. E quantos irmãos têm negligenciado isso? Será que é algo tão custoso vir para a casa do Senhor? Para um discípulo? Ao meu ver, não. Não. Você quer ver uma coisa? Eu trouxe 3 chamadas de reportagem, isso lá em São Gonçalo. Primeira, Portas Abertas, 22 de agosto de 2023. Cristãos paquistaneses cultuam em igrejas atacadas. Mesmo junto aos escombros, cristãos não deixam de se reunir para adorarem ao Senhor. Eles fizeram a avaliação do custo.
E entenderam que valia a pena estarem reunidos. Mesmo com os escombros ali ao lado, mesmo sob o risco dos algozes voltarem e atentarem contra a integridade física deles, eles avaliaram que valeria a pena passar o risco para estarem unidos. E nós, lá, eu já perdi a conta de quantas vezes eu implorei para o pessoal aparecer, principalmente durante a semana, pastor. Principalmente durante a semana. Mas eu preciso falar, eu preciso orientar, para que quando chegar a minha vez de prestar contas ao Senhor, você falou? Falei, Senhor. E vou ser sincero para o Senhor, me dava vontade de desistir de falar, mas eu entendi que eu precisava falar novamente. Então tá bom. Ele falou? Falou. E por que você não obedeceu? Se eu amo a Cristo, se eu sou discípulo de Cristo, eu vou querer estar onde Ele está. Ele é o cabeça da igreja. Eu sei que congregar não é um fim em si mesmo. Amém? Não, mas todo discípulo de Cristo ama estar no meio dos santos. É o prazer do discípulo. Ele tem o seu momento a sós com o Senhor, na sua casa, no seu dia a dia, mas tem também o seu momento de prazer de estar em meio aos santos, na congregação dos justos, para juntos adorarem ao Senhor, porque há uma unção diferenciada ali naquele lugar, conforme o Salmo 133 fala, que ali o Senhor ordena a sua bênção, na unidade dos irmãos. E parece que tem gente que não entendeu isso ainda. Parece. Então eu dizia isso para os irmãos lá. Por favor, vamos atentar para isso. Vejam que são pequenas coisas. Gente, vir para a casa do Senhor é algo tão grandioso. Olha aqui. Irmãos nossos, que têm uma compreensão muito maior e provavelmente, embora não tenham um exemplar como a gente tem, eu tenho alguns em casa, da Bíblia. Talvez eles não tenham a oportunidade de ter uma Bíblia como a minha. Essa aqui não é de estudo, mas eu tenho algumas de estudo em casa. Eles têm um entendimento muito maior do que o meu. Muito mais prático do que o meu. E na foto, eu não tenho a foto para mostrar, cheio de pedra, assim, sabe? Amontoada, queimada. E eles reunidos, assim, eram poucas pessoas cultuando ao Senhor. Nossa! Meu Deus. Outra. Cristãos se encontram em florestas escuras na Coreia do Norte para cultos secretos. O país ocupa o primeiro lugar na lista mundial da perseguição, onde os cristãos são tratados como animais. Fonte: site Guia-me, com as informações de Portas Abertas, 29 de março de 2023. E por que eles fazem isso? Porque se eles forem pegos com esse exemplar aqui, na boa, eles são mandados para campos forçados. De graça, de graça. Para sair de graça, a punição deles é ir para campo de trabalho forçado. Essa é a pena mais branda deles. E a pena pior é a morte. Eles são mortos. E o que leva essas pessoas a correr esse risco? A compreensão do discipulado. Eles entenderam que vale a pena. Vale a pena estar unido, vale a pena ler a palavra, vale a pena servir a Jesus, vale a pena negar a si mesmo, vale a pena desprezar a sua própria vida por amor ao Senhor. Eles entenderam isso. Eles entenderam o que Jesus disse aqui. Eles entenderam quando Jesus
sabe, sendo seguido pela multidão, virou e começou a dizer essas coisas. Olha, se vocês não abandonarem a própria vontade, se vocês não abandonarem, não amarem mais, menos a própria vontade, menos seus parentes, vocês não são dignos de mim. Se vocês não amarem menos as coisas que vocês têm, vocês não são dignos de mim. Eles entenderam isso. Eles entenderam. E a última, eu só separei 3. Cristão arrisca a vida, entre aspas, contrabandeando Bíblias, mais uma vez, para a Coreia do Norte. O contrabando de Bíblias é a única maneira de levar a palavra de Deus para a Coreia do Norte. Gospel Prime, 8 de dezembro de 2023. Vale a pena. Eles entenderam e a gente precisa ter esse mesmo entendimento. E muitos de nós não têm. Você vê, eu tenho que implorar para o pessoal aparecer quarta-feira na igreja. Oh, Jesus, tem misericórdia da gente. É claro que não são todos, irmãos. Tem muitos irmãos ali que são muito focados. Mas muitas das vezes eu tenho que implorar. Ou então eu tenho que implorar, irmãos, sejam regulares. Por quê? Vem hoje aqui, aí passa um tempo, some, depois vem. Aí quando some o pastor liga, não, tá tudo bem. Amanhã eu tô lá. Amém, irmão. Amém. E aí, sabe, é uma situação... Tá rindo? É uma situação muito difícil. A gente ri aqui, mas é uma situação muito triste. Porque a prova que eu enxergo é que muitos ainda não entenderam o que é ser discípulo de Cristo. E vejam, irmãos, que são pequenas coisas. Esses irmãos aqui, eu vou usar esse termo, já estão num level mais avançado. Já estão num nível maior. E aí eu pergunto, e quando chegar a nossa vez, e se chegar a nossa vez de estar num nível desses aqui, o que será de nós? O que será dessas pessoas que não têm coragem, porque está cansado e tantas outras coisas, de virem para a casa do Senhor? Serem regulares na casa do Senhor. O que será? O que será se proibirem, como em 2020? Lembra da frase que virou um mantra, né? Não vou falar aqui. É isso aí mesmo que você falou. Imagina. E olha que coisa interessante. O que acontece? Qual é a perspectiva do discípulo? Por que a gente está falando aqui? Aproveitamos a oportunidade, né, de avaliar o custo. E por que a gente está falando aqui sobre a questão do congregar? Por que eu citei aqui? Porque todo discípulo do Senhor, aquele que verdadeiramente cumpre o que Jesus falou, ele está cumprindo por um propósito. Que propósito é esse? Voltar para sua pátria e viver lá eternamente. Não é assim? E aí, olha o que acontece. Hebreus capítulo 10, versículo 24 e 25. Eu falei da questão do congregar, né? Que é uma questão muito simples. Pelo menos para mim é. E consideremos-nos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Será que a gente não está vendo as estações do tempo? Será que a gente está dormindo? Será que a gente não olha os noticiários? Será que a gente não compara com o que está acontecendo, com o que a Bíblia está dizendo e com tudo que a gente está vendo? E a gente está percebendo que a volta do Senhor Jesus está próxima. E o texto aqui fala que a proximidade da volta de Jesus
deve nos levar a estarmos unidos com mais frequência. Olha o que o texto está dizendo. Então, o verdadeiro discípulo do Senhor, ele tem esse desejo porque ele está enxergando. Ele está ansiando, ele está desejando. O coração dele está queimando. Não foi o que a gente cantou aqui? O interior dele está ansiando pela volta do Senhor Jesus. E ele está vendo que está se aproximando. Então, o que ele vai fazer? Além de orar, além de buscar mais, ele vai estar a todo tempo que ele puder, unido com os outros. Para quê? Para ser exortado, para ter as pernas quebradas, como eu falei brincando aqui agora há pouco, para ser animado, para ser incentivado às práticas do amor, das boas obras, para crescer em graça e em conhecimento, para edificação mútua. Você quer ver alguém desanimar? É se isolar. Por isso que é tão importante nós estarmos unidos. Por isso que é tão importante nós compreendermos o que é ser um discípulo de Cristo. É ser obediente ao Senhor. É renunciar a si mesmo. É renunciar às suas próprias vontades. Será que nós aqui compreendemos? Será que nós compreendemos? Ouvir para a igreja durante a semana é um fardo para você? Ou levantar cedo? Eu sei que tem gente que tem dificuldade, é questão natural, né? Mas será que é impossível vir para o culto pela manhã? Eu ia falar escola bíblica, mas escola bíblica é na terça, né? O culto aqui é culto pela manhã, não é? Será que é impossível? Não, é inconcebível para mim. Eu trabalho a semana... Vem cá, quem é que te dá força para levantar às 5 da manhã, às 3, às 4? Quem é que te dá força? Quem é que me dá força? É o meu cônjuge? Não. É minha filha? Igual um passarinhozinho no ninho, né? Boquinha aberta. Comida, comida. Não, é o Senhor. É o Senhor. E o mínimo a gente não faz. E o mínimo a gente acha pesado. Amados, será que nós compreendemos? Você que está aqui nessa noite, será que você compreendeu o preço do discipulado? Há muitas renúncias a serem feitas. Muitas. Que tipo de renúncia você precisa fazer? Eu não sei. Mas eu peço que o Espírito Santo fale ao seu coração. O que você precisa renunciar? Lembre-se que Jesus ele foi taxativo aqui. Se nós não renunciarmos a nós mesmos, não entraremos no céu. Ué, mas não está escrito isso no texto. Mas está escrito que não pode ser discípulo dele. E o céu está preparado para os discípulos de Cristo. Então, se você tem um interesse, se eu tenho interesse na vida eterna, em viver ao lado do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós precisamos a cada dia nos adequar à palavra e não adequar a palavra a nós. É bem verdade, irmãos, que se eu pudesse, eu andaria com a plaquinha aqui, em construção. Porque... E o pastor Sandro é prova disso, que tudo que ele me manda é para me exortar, para me consertar, sabe? Porque eu sei que existem muitas coisas a serem ajeitadas ainda na minha vida, mas não é por isso que eu não devo me esforçar. Mas não é porque eu seja um ser humano imperfeito que eu vou me escorar nisso e continuar errando. E continuar vivendo fora da vontade de Deus. Não, eu preciso ajeitar minha trajetória e pedir ajuda ao Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus. Que você compreenda. Que nós compreendamos. Qual é o custo. Eu não sei o que Deus tem requerido de você. Eu não sei o que Deus está falando com você. Mas uma coisa eu sei. Nós precisamos vivenciar a vida de um verdadeiro discípulo. E para finalizar,
Paulo diz o seguinte, em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 17 e 18. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno, de glória muito excelente. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Por que Paulo teve a ousadia de dizer que sofrimento, adversidade, tribulação, é fichinha? Por conta daquilo que ele sabe que está aguardando a todo verdadeiro discípulo de Cristo, a glória. Amém. Porque se for comparar aquilo que foi preparado para a igreja, para nós, lá na glória, nem se compara com qualquer sofrimento que vai haver aqui na terra. Paulo não quis dizer que o sofrimento é bom, tá? Que você vai sofrer e vai ficar rindo. Não quis dizer isso. Mas ele está comparando o sofrimento com aquilo que vai ser revelado em nós. A glória de Deus. A Nova Jerusalém, a nossa morada na Nova Jerusalém. Por isso que ele chama o sofrimento, as adversidades, de leve. Olha só, parece maluco, desculpa a expressão. Um camarada que praticamente foi morto num apedrejamento que houve. E tantas outras coisas sofreu, espancamento. Aí ele chama essas coisas de leve. Mas por que ele está dizendo isso? Será que ele não sentiu dor? Claro que sentiu. Será que enquanto ele apanhava ele estava sorrindo? Não. Mas ele estava comparando com a glória que em nós há de ser revelada. Né? Eu me lembrei até de outro versículo que ele diz: eu tenho por certo que as aflições desse tempo presente não hão de se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Olha que coisa maravilhosa. Sofrimento vai haver para uns, para uma boa parte? Sim. Haverá choro, haverá dor. Mas a comparação que ele faz aqui é com o porvir, é com aquilo que virá. A Bíblia declara que lá na glória a lágrima não vai haver, porque ela será enxugada dos nossos olhos. Não haverá sofrimento, não haverá dor. Todas essas coisas vão passar. Então nós devemos estar firmes no nosso propósito e perseverarmos carregando a nossa cruz até o fim. Amém? Eu louvo a Deus por esse momento aqui, por essa oportunidade, e que verdadeiramente sejamos imitadores de Cristo. Que venhamos olhar para a vida desses irmãos aqui, que compreenderam qual é o preço do discipulado. É claro que a forma de vida deles lá é um tanto quanto diferente da nossa. Provavelmente eles não devem viver nessa loucura que a gente vive aqui no Brasil. Mas uma coisa é certa: nós devemos, nas pequenas coisas, sermos fiéis ao Senhor. Amém? Pai, eu quero te agradecer, Senhor. Que o Teu Espírito Santo fale aquilo que eu não consegui transmitir. Que o Teu Espírito Santo, Pai, alcance onde eu não posso alcançar. E que o Senhor venha trazer resposta e venha ministrar em cada coração aqui nessa noite. Me ajuda e ajuda os meus irmãos a nos adequarmos à Tua palavra para sermos verdadeiros discípulos do Senhor. Porque se nós não renunciarmos a tudo que somos e que temos, o Senhor já avisou que a gente não pode ser seu discípulo. E eu não quero ficar de fora, Pai. Eu tenho a plena convicção de que os meus irmãos também não querem ficar de fora, Senhor, das bodas do Cordeiro, Pai, da Tua presença eterna, Pai. Então eu te peço, ajuda-nos, ó Deus. Conduz-nos, ó Senhor, a sermos praticantes da Tua palavra, Senhor. Vivenciá-la cada dia e sermos aperfeiçoados por Ti, pelo poder que há no Teu nome santo. Em nome de Jesus eu te agradeço, Senhor. Amém e amém.